planeta fora. E olha só como se emprega. Vou mostrar apenas um exemplo rápido. Já uma coisa antiga e sabida, Angela Merkel declarou, e eu mostrei um documentário sobre isso aqui no Papo de Graça uns 5 anos atrás, declarou que dentro de 35, 40 anos a Europa toda teria maioria islâmica. E o indivíduo islâmico que seja tolerante, eu tenho dito isso a você, só em algumas circunstâncias. Número 1, se ele for um desviado do Islã. Se o Islã olhar para ele e disser, esse cara é um desviado. Aí, em geral, eu encontro muitos desviados do Islã que são tolerantes. Justamente porque são desviados do Islã. Ele é um herege lá? Não herege, ele não aguentou aquilo ali. Então ele é árabe, se ele é árabe, ou ele teve uma tradição islâmica, mesmo que não tenha sido árabe, mas ele é um desviado, ele só se veste, parece, come, faz algumas coisas, veste um vernizinho, mas ele nem é considerado pelos outros um cara do grupo. Ele é um não praticante. É um não praticante. Aí ele pode ser um tolerante. Mas se ele leu o Alcorão de carreirinha... e se ele é comprometido com a Sharia e com as sunas e tudo isso, não tem como o cara ser tolerante, é impossível. Impossível. É como um sujeito que só lê o livro de Levítico, de Números, de Deuteronômio, e lê mais ou menos isso, e lê 1 Samuel, 2 Samuel, só isso, os livros dele são esses. E você não quer que ele se torne apedrejador, cheio de julgamentos, não quer que ele se torne completamente hostil ao diferente. É impossível. É impossível. Só será possível se ele se desviar daquilo e for tratado como herege. Segunda coisa, quando você vira um indivíduo de confissão islâmica tolerante, é porque ele nunca leu o Alcorão e tem um convívio alienado em relação ao islamismo original, e a família dele também não é tão envolvida. Não está muito afim. Eles não até estão, mas eles não sabem nem o que é bem. Porque tem, assim como tem no meio cristão, a multidão não sabe nem o que é. Sim, cara. Lá, muito mais ainda. Porque a maioria lá não sabe nem ler e escrever. Nos países pobres da região, então é tudo orelhada. Se você estiver do lado de uma comunidade fanática, você fica fanático. Se você estiver do lado de uma comunidade menos fanática, você fica menos fanático. Só isso. A terceira possibilidade do cara não ficar tão intolerante, nesse caso, é de ele, de fato, ter tido uma experiência civilizatória de fraternidade humana tão inegável que ele precise praticamente se tornar ateu de Alá para poder sobreviver aqui como um ser humano transcivilizatório. Do contrário, meu amigo, só quem não leu, e a maioria não leu, o presidente Obama não leu o Alcorão. Se ele tivesse lido, ele não falava as bobagens que ele fala. É um livro da paz. Mentira, não é. A chave hermenêutica para entender o Alcorão é Maomé. A vida de Maomé, porque o Alcorão é um livro do Maomé. Ele disse que foi o anjo Gabriel que deu para ele, mas é dele. O livro é dele. Ele psicografou, Gabriel? Ele psicografou, seja lá como é que foi, mas grafou o bicho. Tá grafado. Tá grafado. Ele é a chave hermenêutica para entender. Ele é o cara que chega e diz, para vocês são 4 mulheres, se puderem pagar pelas 4. Mas eis que Gabriel me trouxe uma revelação, já que tu és super fiel, para ti não há limite. Podes ir, ele foi até 17. Pessoal só 4. O pessoal só 4, quem tivesse grana para ir. Ele é aquele que fez, que matou, que destruiu. Ele degolava. O principal profeta dessa fé é um degolador. Era como se você pegasse Elias, que fez isso uma vez, no rio Quizon, com os profetas de Baal, e você tivesse mais umas 40 histórias dessa de Elias para contar como
modus operandi de vencer, de destruir os adversários. Sei. Isso não 700 anos antes de Jesus, como foi com Elias, mas ao contrário, 700 anos depois de Jesus, como foi com Maomé. Você veja como ele tornou a coisa infinitamente mais retrógrada do que um Elias. Ele levou civilizatoriamente isso para um período muito anterior da prática da religião mais primitiva. Então ele é a chave hermenêutica para isso aí. O sonho desse pessoal é levar o planeta Terra inteiro para os dias de Maomé, para o século VII. É o sonho. Esse é o milênio. É a viagem dos caras. É a viagem de salvação da Terra, se a gente voltar para o momento em que o profeta Maomé estava vivo. Inclusive, desvestindo-nos de todos esses aparatos civilizatórios e voltando para a originalidade cultural, arquitetônica, moral, em todos os níveis para aquilo ali. Então, como eles serão tolerantes? Não dá. O que acontece é que eles acabam, onde eles chegam, eles se tornam os donos. Eu tenho amigos e amigos, eu estudei com alguns deles nos Estados Unidos. Rapaz, nos Estados Unidos, eu me lembro, eu já contei isso aqui. Um dia nós saímos de uma classe, eu e 5 amigos árabes, dos mais abertos. Muçulmanos, não só árabes, mas muçulmanos dos mais abertos. Saem contigo, né? Saíram comigo lá na universidade do estado, me adoravam. A gente saiu da sala, eles iam na minha casa almoçar, jantar. Conversavam com você? Iam para churrasco lá em casa. Achavam a minha cunhada, então, atraente, e ficavam loucos por ela. Vamos lá, a cunhada do Caio é muito linda. Mas eram tarados todos, coitados. Por exemplo, nesse dia a gente saiu da classe e era verão, tinha umas 20 a 30 louras, com mais uns 10 caras, cada um para um lado. Elas de calça jeans, tiraram a camiseta, ficaram com aqueles peitos americanos grandes, exuberantes, peito americano, brancos e rosados. Sei, galera. Todo assim, pegando aquele solzão, com o peitão pra fora. Ele é picote centro. Aquele picote centro, Torres Gêmeas. Torres Gêmeas antes de Bin Laden. 110 andares cada Isso, é tudo ali, tá assim. Estão elas lá, né? Aí quando eu saí, eu olhei e passei. Aí os caras, não, se agarravam em mim. Caio, não, elas não podem fazer isso, elas não podem. Elas estão nos tentando. Que é isso, cara? A culpa é dela? Que é isso, amigo? Se segura, vai fazer um estágio lá no Rio, eu te levo na Praia da Ferradurinha. Na década de 70, era todo mundo assim, ou você se acostuma ou você pira. Que é isso, cara? Sim. Aí, aí, loucos. Eles me disseram, é por isso que tem gente que não aguenta, chega aqui e quer fazer loucura. É como você trazer para dentro da sua casa um pessoal que você diz, não, eu quero acolhê-los. Eu tenho espaço, eu vou acolhê-lo, eu tenho bens, eu vou sustentar, vou ajudar, vou facilitar o seu processo, tá bom? Tá aqui. Mas é a minha casa. Aí, alguns meses depois, eu já não posso mais vir de sunga para a piscina, porque eles acham que é indecente. A minha mulher não pode mais vir de short aqui para fora, porque eles acham que é indecente. As mulheres deles acampadas aqui no meu jardim, todas usam véu, e eles começam a odiar a minha família e a querer impor regras, porque as minhas filhas não usam véu. Depois de um tempo, eu que os acolho, que banco a estrutura inteira para eles estarem ali, sou visto como inimigo e eles começam a gritar aqui de baixo, morte ao Caio, morte ao Caio, morte ao Caio. Bom, infelizmente é isso que está acontecendo na Europa. Porque eles não conseguem chegar e viver com o outro e aceitar o modo de vida do outro e praticarem a fé que eles carreguem no coração, em casa ou nos ambientes designados. Não, eles têm que dominar e a Sharia tem que ser lei nacional. Eles não consideram, a democracia só serve para acolhê-los. Uma vez que os acolhe, a intolerância quer impor. Democracia é a vontade da nossa minoria correta contra
os descabimentos dessa maioria que nós consideramos alienada, que tem dinheiro que nos banca aqui, mas a nossa missão diante de Deus é obrigá-los a serem como nós, ou então liquidá-los. Isso dentro da tua casa. Olha isso. Agora, é só você pensar na economia da sua família, ao invés de pensar numa nação que aparentemente é a casa dos outros e não é a sua. E imagine isso acontecendo aqui no Brasil, que você vai ver nos 2 vídeos que eu mostro a seguir. Mostra o primeiro aí das estatísticas, meu querido Judá. The world's most dangerous ideology. In the first part of the 20th century, the answer was fascism. First manifest in Italy in the 1920s, and then in Nazi Germany and in Imperial Japan. It took a world war and 50 million dead to stamp it out. In the second half of the 20th century, the answer was communism. Between the Soviet Union, Mao's China, and their client states, at least 100 million people were killed in its wake. Today, the answer is Islamism, a radical and often violent form of Islam. Like fascism and communism, Islamism is totalitarian in nature. The state controls everything. Also, like fascism and communism, Islamism is inherently expansionist. It always seeks to get bigger, cross borders, and bring as many peoples as possible under its control. And, like fascism and communism, many of Islamism's adherents are prepared to kill to achieve its aims. Those aims are antithetical to everything Western and other free societies stand for. Free speech, free enterprise, freedom to practice or not to practice any religion, freedom of assembly, a free press, and, of course, fundamental human and civil rights for all their citizens. Islamism completely rejects the Western principle of separating religion from government. In its view, governments are legitimate only if they rule according to religious law, in Islamism's case, Sharia, Islam's extensive body of sacred laws. Sharia is based on the teachings of the Quran and the Sunnah. The Quran is believed to be the literal words of Allah as revealed to his prophet Muhammad in the 7th century, and the Sunnah consists of the words and deeds attributed to Muhammad. Islamists interpret Sharia to hold that anyone born Muslim must remain Muslim and face execution if they convert to any other religion, that adulterers must be stoned to death, that anyone who insults Islam or Muhammad must either be severely whipped or executed, and that thieves should have a limb cut off. In addition, Islamists condone polygamy and child marriage. These beliefs are being put into practice right now in, among other places, Iran, the Sudan, Saudi Arabia, the Muslim parts of Nigeria, parts of Pakistan, Syria, Iraq, and Afghanistan, and wherever else Sharia has established a foothold. If Islamists were content to live under strict Sharia law in their own communities and leave everyone who doesn't want to live that way alone, they wouldn't be a threat to the rest of the world. But that would not be Islamism. Islamism wants the entire world governed by Sharia, and anyone who opposes Islamist expansionism is the enemy and must be destroyed. That, of course, includes the United States, all of Europe, and Israel. But it also includes fellow Muslims. Indeed, Islamists have killed far more Muslims than members of any other group. So how many Islamists are there? Nobody knows for sure, but we can make some conservative calculations. There are approximately 1.5 billion Muslims in the world. How many of these are Islamists? A 2013 Pew Research poll offers some clues. 86% of Muslims in Pakistan, 80% in Egypt, and 65% in Jordan support the stoning of adulterers. 79% in Afghanistan, 62% of Palestinians, and 58% in Malaysia, considered a moderate Muslim country, support the death penalty for Muslims who convert from Islam. If only 10% of the world's Muslims are Islamists, and the percentage is likely higher, that's 150 million people. Among these, how many are willing to take violent action to enforce their Islamism? Here we're talking about Al-Qaeda, the Islamic State, the Taliban, Hamas, Hezbollah, Boko Haram, Al-Shabaab, and other groups that send suicide bombers into markets, explode car bombs at funerals, throw acid in the faces of girls who attend school, murder sisters or daughters who defy the will of a brother or father, or who fly hijacked airplanes into buildings. This is a very hard number to pin down. So let's again be cautious and say the figure is only 2% of that 150 million. That's still 3 million people, 3 million potential terrorists organized by a common ideology and supported by many more. The good news is that hundreds of millions of Muslims are not radical Islamists. Just to cite one example, the Islamist Muslim Brotherhood governed Egypt for 1 year in 2012. But enough Egyptians were so outraged by the Brotherhood's harsh imposition of Sharia law that they staged perhaps the largest demonstrations in human history against the Muslim Brotherhood and brought that government down.
Since the beginning of the 20th century, every generation has been confronted with a lethal threat to freedom and fundamental human rights. Free people defeated the last two totalitarian threats, fascism and communism. If we want to preserve freedom, we, non-Muslims and Muslims alike, will have to defeat the threat of our time, Islamism. I'm Raymond Ibrahim, author of the Al-Qaeda Reader for Prager University. Bom, esses números eu pessoalmente conheço há algum tempo. Esse vídeo foi refeito, mas são números que vêm sendo levantados. E há uma quantidade enorme de vídeos sobre a Inglaterra, o que está acontecendo na Inglaterra, a Holanda, por exemplo. Dentro de 15 anos, a Holanda vai ter provavelmente uma maioria muçulmana islâmica. A Holanda. Aí que é a capital da liberdade equilibrada, todo mundo na paz. Imagina um negócio desse se radicalizando. É muito, muito estranho, muito triste, porque você reconhece, por exemplo, no caso da tragédia e das variadas tragédias na região, todas elas são provocadas entre eles mesmos contra eles próprios. Conforme esse vídeo disse, eles matam mais a eles mesmos do que conseguem matar até a outros. E ninguém mata mais a eles mesmos do que eles próprios. Do que eles mesmos. Então é um negócio muito doido. Aí eles fazem essa calamidade ao processo de migração. No oportunismo dos doidos, aproveitam a calamidade humana que eles mesmos geraram contra os seus próprios irmãos, uns contra os outros. E aí passa a ser uma obrigação mundial acolher, que é de fato um privilégio, se você pode acolher quem está necessitado. Aí no meio disso vem todo o oportunismo infiltrado. E os que são acolhidos, uma vez que a calamidade vai passando e a vida vai se assentando, eles vão começando a se organizar e imediatamente brota no coração de muitos, talvez da maioria, aquele sentimento de, bom, já que eu estou aqui é para glorificar Allah. E a melhor maneira de glorificar Allah é islamizar a região, que é uma espécie de evangelização, islamização. Sim. Aí converter a galera. Só que não é papo de amor, nem de carinho, nem de nada. Não é testemunha de Jeová, quem dera. Fossem de porta em porta, apenas chatos. Chatos como testemunha de Jeová, adventista do sétimo dia. Isso, pentelho. Pentelhostais, indo de porta em porta. Não, cara. Não é assim que eles vão. Não. Olha, eu vou mostrar uma manifestação branda. Eles vão armados, né, cara? Vou mostrar uma branda. Até semana passada eu tinha aí algumas pesadas, aí depois eu falei ao Judá, apaga isso aí. Pena que eu apaguei. Vou mostrar uma branda. Vai. Uma branda. Mostra a branda, ver. por favor. Com essa objetividade de quem está falando de dentro de casa, numa coisa absurda de ser dita. Vem IVTV, o canal é você.